Quando a gente fala do sol, né, a gente pensa, às vezes, ai, mas o sol, não é bom tomar muito sol. Ah, se eu tomar sol, já tem que passar o protetor. Quais são os benefícios do sol para a nossa vida, assim, por que a gente precisa tomar sol, Cris? É verdade, né? Divide-se nos grupos de vamos tomar sol para vitamina C e não vamos tomar sol por causa dos riscos para a pele. Normalmente fica aí. Mas o sol, ele é a nossa energia vital. E isso não é só um aspecto emocional, é químico mesmo, sabe? Ele entra na nossa pele e por aqui tem receptores que funcionam como neurotransmissores. Então, ele vai rapidamente abastecendo todas as células do nosso corpo como uma usina de energia mesmo. Por isso que a gente toma sol e a gente fica com a energia de vitalidade. Mas o interessante é que é uma energia serena. Se você observar, a gente toma sol e depois sente um soninho, dorme melhor, que é uma energia assim que ela realmente nos apazigua, nos dá uma melhor condição de sono, inclusive. Que bom isso é verdade, porque algumas vezes de manhã, quando eu tenho esse tempinho, ordens médicas até, viu, Cris? A Biane, tome pelo menos uns 5 minutos. Começa com 5, depois vai com 10, vai até uns 15, mais ou menos. Depois você me corrija se realmente é bom tudo isso. Mas quando eu fico um pouquinho no sol, quietinha, parece que o meu dia eu fico até mais calma, mais serena. E eu acho que essa coisa carrega a energia, mas a gente não fica serelepe, a gente fica mais lento, né? Exatamente, exatamente. Até um bom momento para você ficar com você mesma, já que traz essa paz toda, essa tranquilidade. E você falou assim, ordens médicas, né? A gente tem uma frase bem interessante, que é quase um ditado: onde o sol não entra, o médico entra. Então, o sol, ele vai, principalmente nessa fase que a gente está, né? Ele tem uma ação bactericida, antiviral natural. Então, é um remédio econômico, barato. Só que a gente precisa aprender a priorizar o espacinho do sol na nossa vida, não é? Então, assim, um cantinho que a gente possa... E agora tá meio difícil, né? Porque ele fica meio escondidinho. A gente fica buscando um pedacinho. Na minha casa, por exemplo, eu tenho que ficar buscando um cantinho na parede, quase. Quem mora em apartamento também. Mas a gente encontra um espaço, né? E a gente começa a perceber, assim, que não é uma perda de tempo. É um ganho. Então, lidar com essa visão de ganho sempre acaba sendo bom, porque você vai arrumar um espaço para o sol na sua vida. Uns 10, 15 minutos, como você falou, é ótimo. É ótimo por dia. Muito bom. Muito por dia, bom. todos os dias. Por dia. E não passar o filtro solar. Então, naquela área que você escolhe para expor ao sol, se você não quer expor ao rosto, porque às vezes está fazendo algum tratamento de pele, não é? E tem medo, então escolhe uma outra área, porque essa energia ela vai viajar, vai ser formada a vitamina D, que todo mundo comenta e quer, né? Essa vitamina que, quando ela entra na nossa pele, vai se converter por enzimas em D3. E olha só, essa vitamina, ela regula o colesterol até. Que legal, Cris. Então, tem muitos benefícios pra gente, né? Regula o colesterol, melhora o aspecto da nossa pele. Quem tem acne, por exemplo, toma um banhozinho de sol, ajuda a secar um pouquinho as espinhas, as inflamações. Então, é bom, e até para as alergias, pegar, Cris, né? porque na época que eu tive a minha primeira crise de psoríase, que foi muito forte, o que eu fazia, que foi onde eu comecei a aprender mais a observar o sol, eu tirava os sapatos, às vezes, né, por mais frio que tivesse, que eu morava em Campos na época, mas tirava o sapato e ficava um pouquinho no sol e ela ajudava a secar, porque como era uma feridinha de alergia, né, então era difícil secar na roupa, porque a roupa vai, né, raspando assim a psoríase. E aí ela secava bastante e depois disso eu comecei a ter um pouquinho mais de costume de ficar no sol. Então é bom para as alergias também, né? Sim, e você falou agora de alergias. A maior parte, quase que a totalidade das doenças de pele, ela tem um fundo emocional. Então, quando a gente toma esse banho de sol, que ele vai participar na síntese da vitamina D no nosso organismo, a vitamina D tem receptores no cérebro. Então, o que acontece? Participa também, como resultado disso, nas nossas relações sociais, na nossa capacidade de memória, de aprendizado. Então, todo o bem-estar que a gente imagina que o sol tem, não é algo assim, eu tenho a impressão que me faz bem, que eu me sinto melhor. É também, mas é químico.
Que legal. É químico, é biológico, é muito importante. Até o seu cenário já é aqui um sol. A gente está aqui já se sente revitalizado, né? E é importante, nós precisamos disso. A gente ou está no carro, ou a gente está dentro do nosso trabalho, ou está no nosso quarto, na sala, quer dizer, sempre entre paredes. Então, precisamos deixar a luz solar, né? Entrar né? na nossa vida. E isso é muito legal, porque lembra um pouco os avós, né, e os pais, quando a gente tem aquela preguiça, por exemplo, de levantar, ou que você está de férias, você quer ficar em casa, e eu quero ficar só no quarto e tal. Abre essa janela, né? Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Então, acho que é bem isso para a nossa vida mesmo, deixar o sol entrar na nossa vida. O que mais que a gente tem de benefício? Como que a gente pode tomar esses 15 minutinhos de sol, por exemplo? O que você indica pra gente? Olha, você está de chapéu, né? Já pus aqui. Eu sou muito ritualística, sabe? Então eu sempre falo assim, se você também se joga, aproveita. Então eu faço isso, eu pego um chapéu de abas, um copo de chá, de suco, de fruta. Se você quiser nessa hora incrementar aí com beta-caroteno das cenouras, da beterraba, né? Então assim, lembra lá daquele tempo na infância em que o pessoal da família falava, leva essa menina para tomar sol, né? E dava um suco de fruta, meio amarelado, meio estranho para você, não é? Mas hoje eu gosto. E se não for um suco, você pode aproveitar, pega o teu livro que está criando fungo, né? É verdade. Leva ele para o sol. Verdade. Lê aquelas 3 páginas que você está devendo para si mesmo, né? E aproveita esse tempinho ali. Eu gosto de fazer justamente de compor um ambiente, um cantinho. Então eu aproveito mesmo. Aproveita mesmo pra gente colocar algumas coisas em dia, né? É verdade. E o que mais que a gente pode ter benefício? Então, se ele faz bem pro nosso humor, pros nossos relacionamentos, as pessoas que têm uma tendência, né, a ser depressivas ou que já têm depressão, isso também ajuda, Cris? Muito, Abi, porque muitas pessoas hoje estão muito deprimidas. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, o que acontece? Antes de você entrar numa medicação, que às vezes ela é necessária, vê como é que está a dosagem da vitamina D. Porque se ela estiver muito baixa, você vai ficar deprimida, vai ficar assim jogada e esquecida. Então, a gente fala muito da vitamina D e a vitamina D3, que é orgânica, né, que é o colicalciferol no nosso organismo, mas é um fato mesmo. Previne doenças neurodegenerativas, né, participa no processo do colesterol, como eu falei, circulatório, artrite. Então você coloca tuas pernocas lá no sol, né? Tá sofrendo com dores porque ele tem um efeito anti-inflamatório. A radiação UV tem uma ação anti-inflamatória natural. Então coloca as pernocas lá no sol porque aquilo vai ter absorção, vai melhorar essa inflamação, né? Então tudo isso veja, é um recurso que está ali todo dia. Que demais isso. Só que às vezes é mais fácil você abrir uma caixinha e tirar um remedinho, né? Mas se você precisa, ok, mas pega esse recurso natural também, né? E usa dele, né? Não só na praia, porque quem vive em cidades que estão mais distantes do mar, eu, por exemplo, fico desesperada de saudades do mar, né? Mas a gente pode fazer justamente esse exemplo aqui, não é? No nosso Quintal Clube. Sim, por que não, né? Ou na sua, sei lá, na sua varandinha, num pedacinho que você tem na sua casa ou no seu apartamento que bata o sol, né? Exato. Fazer um ambiente acolhedor, aconchegante, né? Exatamente. Agora eu queria dizer o seguinte, que nesse momento, aproveita, tira um pouco o óculos, sabe? Deixa a retina captar um pouco daquela luz, né? Que isso também é muito saudável. As pessoas que têm uma pele mais escura, a gente fala do fototipo mais escuro, elas tendem a ter maior déficit de vitamina D. Por quê? Porque a melanina na pele funciona como um fator de proteção natural, como se fosse um cosmético protetor solar natural. Então, talvez tenha que ficar um pouco mais de tempo, né? Fazer essa exposição um pouquinho mais demorada, mas como você falou, 10, 15 minutinhos, né? E você realmente vai ficar mais animada. E a gente tira o protetor solar nesse momento, porque a gente precisa realmente ter o sol na nossa pele, a gente precisa dele na gente, é isso, né? Sim, nós precisamos realmente, assim, nós temos uma substância que é o 7-dehidrocolesterol. E é derivado do colesterol, que a gente acha colesterol, quando fala em colesterol, fala é só coisa ruim, né? Não, a gente precisa, porque o que acontece? Essa substância natural se transforma na vitamina D.
como eu já falei. Só que essa vitamina D é uma vitamina hormônio. Como ela é uma vitamina hormônio, ela faz uma abertura de portas. Então, é como uma chave fechadura, ela vai lá em vários locais e se conecta. E como ligar a ignição, então aquilo funciona melhor, funciona bem. Né? Então veja quanta coisa que vai assim se somando e agora a gente vai entendendo melhor por que o Sol é essa usina de energia, essa usina de força. Então assim, se você realmente se sente desanimado, desmotivado, pode ter várias razões, mas vale a pena dar uma pesquisadinha em como está essa vitamina. Né? Se ela estiver abaixo de 20 nanogramas por mililitro de sangue, fica atento. Sai dessa logo. Sai dessa logo. E não fica repondo com um remedinho. Tenta repor com o sol. Porque o remédio não repõe como o sol, por exemplo, né? Os dois vão trabalhar divinamente se você fizer juntos, sabe? Não fica só apostando na caixinha. Né? Aí você acima de 30 nanogramas por mililitro de sangue é uma situação mais ideal. E se a pessoa estiver com uma doença um pouco mais séria, como um câncer, por exemplo, acima de 50, porque a vitamina D, ela faz uma regulação na multiplicação de células. Então, assim, tanta coisa importante como que pode, né? Tanta coisa importante vir de um banho de sol. Que legal, né? Se a gente parar para pensar. Exatamente. E ele também ajuda na esclerose, é isso? Ajuda na esclerose porque tem no cérebro a vitamina D atravessa a barreira hematoencefálica, encontra no cérebro uns receptores, como se fossem uns amiguinhos ali que pegam e falam, vem cá. Então, vai favorecer processos de cognição, de aprendizado, de memória. Né? Que legal. Então, a gente quando passou um pouquinho dos 18, mais lá pra frente... Só um pouquinho, Aí começa a falar, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. Lógico, primeiro tem um estado de atenção, que a gente precisa saber onde é que esqueci, onde é que deixou as coisas. Mas, veja a relação de tudo isso com o banho de sol, através da vitamina, né? Então, realmente, uma outra coisa muito importante, Abi, é o que a gente come. Porque o sol abastece a terra e as maçãs, as frutas todas, né? Os alimentos, essa água de coco divina. Tá bonita, tô bem de zoião nela ali. Já, eu com água de coco. Então, o que acontece? Esses alimentos absorvem da terra essa energia do sol e nós vamos comê-los. Então, que bom se a gente começar a comer mais desses alimentos mais vivos durante o dia, né? Porque no supermercado tem alguns alimentos que vêm enriquecidos com a vitamina D. Mas a melhor fonte, então, vai ser das frutinhas que receberam banho de sol. Ah, que legal! Elas Faz tomaram todo bastante sentido. sol. Verdade. Aguinha de coco. Tudo que a gente puder, os chás também, você falou que é bom a gente fazer um chazinho, né? Bate um chá geladinho se for um dia uma cidade muito quente, um dia muito quente, mistura aí você tem uma constipação, mistura com ameixa, bate, né? Você tá com a imunidade baixa, mistura com alimentos mais cítricos, cuidado com os alimentos, com as frutas mais cítricas na hora de se expor ao sol, né? Pra não ter manchar. nenhuma manchinha, né? Mas aí você faz o composê do momento, né? Já vi sua taça, eu falei assim, tá tudo como eu gosto. Tudo certinho. A Andresa, quando ela falou que você foi falando com ela falou, eu quero montar esse cenário para as pessoas entenderem em casa que a gente merece ter um espaço desse pra gente, né? Da forma como puder, lógico, mas que é importante a gente ter esse autocuidado, né? É verdade. E é uma coisa que a gente falou de alergias, né? Por exemplo, quem tem asites, né? As rinites, sinusites, eu tenho bastante. Às vezes as pessoas falam, olha pro sol, olha pra claridade. Tem alguma coisa a ver também ou não? Você tá muito fungada, né? Tá muito cheio de... Tem sim, porque, por exemplo, vamos pensar na Cândida albicans, né? Na candidíase, por exemplo. E vamos pensar na frieira, né? Tá. Então, vai pro sol, o que acontece? É um fungo. E ele não sobrevive à luz solar, porque os fungos eles precisam da escuridão, da umidade. Então, olha que bacana, não é? Que remedinho barato. Então, você vai lá para o sol, abre mesmo os dedinhos. E fica lá, é verdade. E fica lá, deixando a luz bater ali os 10, 15 minutinhos, né?
Então, só tem coisa boa, né? Essa atividade para respiração, por exemplo, ficar em quartos muito fechados, a gente ouve muito na família, né? Põe o colchão, agora não dá mais, né? O colchão é pesado, né? Sim. Mas põe o colchão no sol, põe o travesseiro no sol, né? Travesseiro é uma Disneylândia de fungos. Exatamente. Né? Eles vivem felizes para sempre ali, né? Então põe no sol, que aí o sol já faz aquele efeito antisséptico e você já dorme muito mais limpinha mesmo. É verdade. E realmente, até com as próprias alergias, né? Porque se você tá numa crise, por exemplo, parece que você vai descongestionando quando você vai ficando no sol. Porque parece que tá tudo tão paradinho aqui, né? Eu sinto bastante isso. Quando você vai pro sol, você fala, nossa, o nariz tá escorrendo. Não, tá levando embora o que tava aqui parado. A impressão que a gente tem é essa. Vai limpando, é bem isso, né? Vai limpando, né? Vai abrindo, né? E é justamente isso. Quando as pessoas solares chegam no ambiente, o que as outras pessoas falam? Nossa, o sol chegou, o sol adentrou, né? Porque é um abre portas, aquilo tem uma energia solar, uma energia de abertura, né? De vivacidade. Então é bem isso que você falou, vai abrindo, vai limpando e provavelmente porque estava cheio. Eu tinha um colega que ele falava assim, você ficou gripada? Parabéns! Agora sim, depois que a gripe foi embora, é uma nova vida. É uma nova vida, porque já o que estava ruim é que está indo, né? Exato, exatamente. Bom. Então acho que a dica pra gente, né, dar para as pessoas mesmo, é pra gente tomar esse solzinho, né? Pra gente se abrir pro mundo. Aproveita e sonha um pouquinho. Sonha um pouco. Pensa como que a gente pode iluminar, não é? Eu tomava sol com minha mãe, a gente brincava que estava numa ilha paradisíaca. Ai, que gostoso. Com essas taças, com suco. Eu falava, onde você está? Eu estou em tal lugar. Brinca um pouco. Brinca com as crianças. É um momento legal para você estar com seus filhos também, não é? Exatamente. Ai, Cris, adorei. Que gostoso. E a Cris é sol, né? Porque a gente fala com ela, a gente começa a sorrir, assim, a gente fica leve. Eu não quero nem levantar daqui agora, diretor. Aqui tá agora, bom. Tá gostoso aqui. Né? Vamos fazer o seguinte... Eu não sou o Raul Gil, mas eu vou tirar o meu chapéu para a Cris. Deixar o chapéu aqui para ela. Vou deixar você aproveitando esse solzinho, viu? Obrigada por ter vindo na nossa casa. Obrigada pelo convite. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Que bom, eu que agradeço. Parabéns a todos. Ai, que bom, que gostoso que ela tá aqui hoje. Então aproveita, segue lá no Instagram, @Naturopatas do Brasil. YouTube é Cris Buarque. Um beijo no seu coração. Beijo. Obrigada. Ai, coisa linda. Que coisa linda, minha gente. Ah, que gostoso. Viu? Já levantei. Fui rápida. Eu estou cheia de sol, não é? Cheia de energia. Então vamos fazer isso, vamos cuidar da gente, não é, minha gente? Você viu como Deus é perfeito? Tem tudo ao nosso alcance. Os nossos alimentos, o nosso sol. À noite também é bom a gente apreciar a lua, as estrelas. Então para um pouquinho, às vezes é só isso que precisa. Parar, dar aquela respirada, apreciar, agradecer tudo que a gente tem, né? Bem melhor, bem melhor.